Olá, estamos aqui com mais um programa Radar Podcast, trazendo no dia de hoje nossa companheira Eulália, uma militante histórica do movimento de Correios, fez história aí desde a década de 80 na luta por melhores condições de trabalho, por garantia de emprego, na luta para que o povo trabalhador dos Correios tivessem os seus direitos garantidos. Também recebendo nosso amigo, camarada, também um lutador histórico dessa categoria, Paulo Bezerra, foi presidente, está em um novo mandato aí na Associação dos Trabalhadores dos Correios do Estado de São Paulo, que nós vamos conversar e contar a história desses trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria, que é uma das maiores categorias de luta desse país. E eu quero dizer para você, meu amigo, trabalhador dos Correios, dirigente das federações ou dirigente dos sindicatos a nível nacional, que esse é um programa aberto para você. Se você quiser estar aqui conosco, é só você entrar em contato aí com a nossa produção através do 11 99732 3716. Mas também, se você assistiu o programa e se sentiu ofendido ou por algo que foi dito, que foi falado, relacionado a você, você pode também entrar em contato conosco, que o programa está aberto para você vir, para você deixar o seu esclarecimento. O nosso objetivo aqui não é atacar ninguém politicamente, mas é simplesmente contar a história dessa categoria, que para mim, que sou funcionário dos Correios há 28 anos, conheço essa história e sei que é uma história rica, repleta de lutadores e lutadoras que muitos hoje, inclusive, não estão conosco. Então, inclusive, eu tenho a ideia aí de, nos próximos programas, fazer algumas dedicatórias para alguns companheiros que não estão mais conosco, mas que fizeram parte dessa luta, como, por exemplo, o companheiro Edmilson Patropi, Edmilson Viveiro, né, que foi um grande dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, e que me ajudou, inclusive, a entrar no movimento sindical, né, o companheiro Camarão, que foi dirigente, né, do sindicato junto comigo, na gestão junto comigo. Então, nós vamos fazer algumas dedicatórias a alguns trabalhadores e trabalhadoras que estiveram junto conosco. Então, é isso, nós queremos aqui, né, ouvir, primeiramente, o Paulo se apresentando, quem que é o Paulo Bezerra, há quanto tempo está na categoria, há quanto tempo, né, entrou nos Correios, em que ano entrou nos Correios? Eu fiz o curso de carteiro em 1980. O Edson Dias, que você conhece, foi que me treinou na Avenida São João. E outra, durante o curso, a gente já ganhava um salário. Hoje não, hoje tem que pagar antecipado o preço do concurso. Naquela época, a gente não pagava nada, ainda recebia os dias trabalhados no curso. Olha só a diferença. Que maravilha, ó. Isso é história, isso é coisa história que a gente não sabia da categoria de Correios. E a senhora, dona Eulália, se apresente para nós, diga seu nome, diga qual foi a sua primeira função nos Correios e quando que a senhora entrou nessa categoria. Eu entrei no Correio em 1973, né? E eu entrei primeiro na inspetoria que ficava fiscalizando os carteiros que eles diziam que roubavam objetos, né? Aí mandava o carteiro embora, o funcionário, e a gente que fazia, né, os boletins, mas eu não gostava muito da inspetoria, sabe? Aí eu fiz um curso de operador de teleimpressores, passei, aí eu fui para a sala de aparelhos, na área telegráfica, e fiquei até 1985, né, que quando acabou a greve, foi a greve que terminou em março, né? Aí quando foi em abril, aí os pelegos, chefe puxa-saco, né? Os perseguidores, os opressores, aí mandava a gente embora. Nos mandou embora, né? Não somente a mim, como uma leva de companheirada que lutava pelo melhor, pela categoria, né? Que não tínhamos nossos direitos. Não tínhamos cesta básica, não tinha nada. Quando eu entrei no Correio, sabe onde a gente sentava? Numa lata de 20 litros, né, que servia de banco, porque não tinha cadeira. Caneta, a gente que tinha que comprar, caneta esferográfica. Então, essa é a história. Aí, quando eu participei da greve, né, a greve grande mesmo, forte, foi no Jaguaré. Então, a gente varava à noite, né, nas barracas
e sempre vigilante, né? Com medo de ataques. Então eu servia pão com mortadela, quer dizer, companheirada, cada um dava um pouquinho, você não pediam nas casas, né? Então a gente fazia o lanche e o chá, e eu ia entregando na cesta para os companheiros comerem. Mas eu paguei muito caro por isso, viu, filho? Porque depois que o Correio me mandou embora, não somente a mim, todas as companheiradas que lutavam pela melhoria, né? Pelos seus direitos, que era direito, né? Mas, infelizmente, os chefes, que era tudo safado, sem vergonha, pilantra, não sei se eu posso falar isso, e era mesmo, entende? Era uma perseguição ferrenha em cima da gente. Aí, quando terminou a greve, rua. Entendeu? A greve terminou quando, companheiro? Acho que foi... Eu não lembro bem a data. De 11 de março. Aí quando foi dia 20... Que foi dia 25 de abril, aí eles me mandaram embora. E eu fiquei mais de 20 anos sem arrumar trabalho, porque quando eu ia me apresentar, ia atrás de emprego, né? Aí as firmas falavam, não dá para te admitir, e porque não sei o quê, porque no meu currículo, né, nas empresas, estava eu como arruaceira. Muito difícil, né, essa luta. Eu tenho um camarada, né, faleceu há um tempo, que também foi demitido da greve de 85, depois ele voltou para o Correio novamente, e aí na greve de 88 ele foi demitido novamente, e aí só retornou em 2004, né, na anistia em 2004, quando alguns trabalhadores retornaram aí no processo de anistia, ele retornou para o Correio novamente, né, e veio a falecer há pouco tempo, inclusive sem receber os dividendos que deveria ter recebido. Então é uma luta que para nós é muito importante saber essa história da dona Eulália, né? Paulo, como que foi a greve de 85? Né? Você que já estava há 5 anos no Correio, né? Houve uma preparatória. O clima era propício para nós fazer greve. Porque o próprio candidato a presidente, Tancredo Neves, deu uma espécie de sinal verde para nós fazer uma associação que, como ele estivesse na presidência, aí sim, abonava termos um sindicato, que era proibido na época ter sindicato. Era empresa de segurança nacional. Lei de segurança nacional, não podia, empresa estatal não podia ter sindicato. Então, uma associação, ele deu sinal verde para nós criar. Tanto que o Pedro Porcino foi na comunidade negra, lá no Lago Paissandu, receber e conversar com Tancredo, candidato até então. E o pessoal preparou o encontro do Pedro com Tancredo, onde ele prometeu tudo isso. Diante disso, o Pedro começou a fazer reuniões na Lapa, na igreja da Lapa, no quintal da igreja, para fazer a montagem da associação. Quando a gente em Pinheiros soube disso, que o Pedro estava lá na Lapa, na igreja da Lapa, fazendo reuniões escondidas e com bastante público já, aí nós fizemos também na igreja de Pinheiros, no Lago. Ficava uma semana com o Pedro e outra em Pinheiros. Mas a coisa aconteceu lá na Lapa. Foi quando começou a ir político, Genuíno, Greyhawk, começou a comparecer. Então daí, o movimento foi um estouro. A categoria aceitou a coisa e começou a movimentar aquela ideia de formar primeiro uma associação. Resultado, nós estava com tudo pronto. Aí tivemos a ideia de fazer um boletim avisando que entraríamos em greve em dezembro, porque todo dezembro era data base. Então nada melhor que parar o Correio em dezembro, na data base. Foi quando funcionou a beleza. Aquele panfleto convocando o pessoal para uma possível greve, paralisação em dezembro, estragar o Natal de muita gente. Então os políticos se mexeram
e não deixaram acontecer. Mas já era tarde, porque aquele panfleto a gente colocava em malotes de todos os estados, além do estado de São Paulo. A gente colocava em caixa de coleta, aquilo espalhava de uma hora para outra, ao ponto de um cara lá do Amazonas, 3 dias depois já estava lendo o nosso panfleto. E a coisa estourou nacionalmente. Então, a coisa aconteceu. O Correio entrou em greve em março. E foram 3 dias. Não foi preciso muita coisa, porque estava parado os convites para a posse. O presidente Tancredo foi eleito pelo Congresso. Aí tinha que enviar pelos carteiros, pelo Correio, todos os convites da posse dele. E ficaram tudo retido. Não podia. Como é que ia ter uma festa, receber o Tancredo, presidente eleito, se nenhum convidado receberia o convite? Então tiveram que resolver a nossa greve urgente. Os Correios teriam que voltar a trabalhar em 3 dias. Foi o que aconteceu. Nós fomos ajudados por isso. E a associação foi assim montada. Deixa eu falar um particular dessa greve. Essa greve de março foi a primeira vez e única que eu vi a área administrativa participar da toda zero. O Correio ficou esqueleto vazio. Só ficou funcionando o 24º andar do Bolhões. Que era onde funcionava a diretoria. Mas o esqueleto todinho aderiu. Quer dizer, foi uma greve fantástica. Até a população, quando a gente passava em passeata na rua, jogava papel picado. Era uma festa. Aí nós conseguimos 122% de aumento. Maravilha, maravilha. E hoje não se consegue 6%. Olha só. Por isso que é uma greve histórica, né? Dona Eulália, e quais que eram os direitos que os trabalhadores dos Correios tinham naquele período? Como assim? Que direito que tinha? Tinha ticket, tinha cesta básica? Mas que direito, menino? Se a gente fazia a greve para conquistar esses direitos, você entendeu? Não tinha nada. Eu não estou te falando que na época a gente tinha que comprar até caneta, porque o Correio não dava condições. Entendeu? E outra, que é tanta coisa para contar que pode se contar. Se fosse contar tudo uma noite, um dia, um mês, não ia dar. O sindicato, o primeiro sindicato dos Correios foi assentado lá na Conselheira Lafayette. Na Moca. Na Moca, Aí não tinha faxineira, não tinha não sei o quê, não tinha nada também, né? Estava numa situação precária também. Tanto é que o presidente na época, acho que era Eugênio, né? Parece? Não, Chico. Francisco. Mas tinha outro Eugênio? Outro. Tinha, parece que sim. Não lembro. Não estou me assentando bem, mas tinha o Índio, tinha o Jacó, entendeu? Tinha o Aloísio, mas aí não tinha faxineira. Aí o que eu fazia? Eu ajudava a limpar o sindicato. Entendeu? Lavava o banheiro, limpava o sindicato. E quando a gente ia para Brasília, ia naqueles ônibus pau velho, né? Então, quem que preparava os lanches? O que era o lanche? Era só pão com mortadela, café com leite e chá. Se acabasse no meio do caminho, aí ia ter que chegar até em Brasília com fome, porque não tinha como, né? E os companheiros deitavam também no assoalho do ônibus, que tinha que caber, né? O pessoal tinha que comportar ali. E aí a gente ia rezando na estrada para a Polícia Federal não pegar. Porque se pegasse, não podia, né? Pessoas deitadas no assoalho do ônibus. Então essa é a história. A história é triste, é cruel, né? E lembro do Camarão também. O Camarão também dava muita força, né? O Paulo aqui, guerreiro, a Margarete, mas eu não sei o que acontece, que esses companheiros, não sei se é porque pega cargo, assim, de proteção dentro da empresa, aí abandonam os companheiros que não foram anistiados, entendeu? E vou dar uma pincelada aqui. O pessoal fala assim, os militares, todos os militares eram ruins. Não era todos que eram ruins, não. O coronel Oyama, o coronel,
Coronel Olinto. Coronel Olinto Oyama, que todo mundo chamava ele de Oyama. Ele não admitia que judiasse de funcionário, que maltratasse funcionário. Tanto é que ele abriu um adendo de toda quinta-feira, eu não estou me recordando direito, se era quinta ou sexta, mas creio que sim, que era quinta. Ele atendia os funcionários que era perseguido pela chefia. E os chefes não gostavam, né, que o Coronel Oyama atendia a gente. Aí, quando a gente marcava encontro com o Coronel Oyama, eles falavam, já vai encontrar com o Coronel. Se você falar mal da gente, quando você chegar aqui, você vai ver. Então, quer dizer, o Coronel Oyama defendia muita gente. E outra, e na rua, quando era greve, aí tinha os policiais, né? A PM. Jogava cavalaria em cima da gente. A gente recebia cacetada. Era espada, né? Aqueles cacetetes de borracha enorme, né? Então a gente saía correndo. Então eu fazia movimento na frente do correio. Já fizemos piquete ali na Avenida São João, na porta. Tinha companheiros que dormiam dentro do correio. Os pelegos dormiam dentro da empresa, entendeu? Porque a gente estava com piquete, a gente chamava eles para sair, para não ficar, né, na área telegráfica, mas eles não saíam não, porque eles eram pelego, né? E quando a gente ia no banheiro, o chefe mandava funcionário, que era puxa-saco deles, né, dos supervisores, mandava olhar a gente dentro do banheiro. Então, a gente, para se esconder, o que a gente fazia? Até é engraçado falar isso. A gente subia, para eles não verem os pés da gente, a gente subia em cima da bacia. Porque a porta lá não é porta igual hoje, assim, era aquela porta com vão. Que deixava um vão, né? Isso, do chão até a porta. Porque para eles verem nossos pés. Entendeu? E aí a gente fazia o quê? A gente subia em cima da bacia. E os nossos armários também eram vistoriados. Eles vistoriavam nossos armários. Eles olhavam nossas bolsas. Era uma perseguição assim, muito cruel, sabe? Então, é isso que eu tenho a lamentar. E aproveitando também, fazer uma crítica, né, para a comissão de anistia. Porque tem muitos companheiros que já faleceram, sem ser contemplado, infelizmente. Né? Teve companheiro que se matou, tem companheiro que pegou câncer, morreram sem ser contemplado. E eu não sei porque a comissão de anistia, com todas as provas que tem dentro dos processos, fica fazendo vistas grossas. Eles querem que prova mais o quê? Entendeu? Tem processo aí que é enorme. Aí, olha lá, eu acho e acredito um pouco que eles não lêem o processo. Entendeu? Acho que só lê a capa. Porque é impossível com tantas provas. E outra, e humilha também os anistiados. Né? E humilha também os anistiados que não foram anistiados, assim, por completo. Entendeu? Dá aquelas migalhas. Vou dar uma migalha aqui, ele fica contente ali, aí deixa ele sofrer para buscar o restante. Uhum. E isso os anos vai passando, né? Os anistiados, né? Tem anistiado que foi contemplado razoável, mas contemplado assim acho que com todo direito, por total, acho que não. Entendeu? Então eu acho assim, eu tenho certeza que a comissão de anistia deve muito, entendeu? Eles não têm respeito pelos anistianos, nem pelos processos, nem pelo conteúdo dos processos, porque é uma desgraceira só. É muita tristeza, sabe? E outra coisa, eu acho que a perseguição não acabou. Não acabou. Não acabou nada, porque quem que está perseguindo agora os anistianos? Quem que persegue? A lei está aí, a lei 10.559 e outras leis também que contemplam outros companheiros e outras leis diferenciadas. Mas eles não respeitam, então a perseguição não acabou e continua. E eu gostaria também de pedir para o presidente Lula que ele, entendeu, desse mais atenção, né, ficasse mais vigilante, porque eu sei que é muito trabalho para ele, mas é ele
que autoriza essa comissão de anistia aí, que ele ficasse atento. Senão vai morrer todos anistiando e não vai ser contemplado. E os anistiados não vai ter seus direitos fechados como se deve, como promete a lei. E isso daí eu acho que o Lula está devendo muito isso daí. E a anistia... Apesar que eu sou Lula, né? Que eu sou lulista. Entende? Mas eu acho que o Lula deveria ficar mais atento, né? Porque às vezes tem muita coisa que ele não sabe. Porque na verdade a anistia ela é uma reparação a um dano, né, uma perseguição que foi causada. Tanto a anistia para os trabalhadores e trabalhadoras que foram demitidos, né, no desenvolvimento de uma luta das categorias, quanto as anistias, por exemplo, das perseguições durante o período da ditadura militar. Então, elas têm que ser avaliadas de uma forma especial e respeitados os anistiandos. Isso. Paulo, você falou de Luiz Eduardo Greenhalgh, né? Você falou aí de outros nomes que foram importantes, né, na história de luta de organização dos trabalhadores dos Correios. Você falou da igreja, né, da abertura da igreja para esses processos, né, dentro da igreja, para que os trabalhadores se reunissem. A gente sabe que a Igreja Católica ela teve um papel fundamental, principalmente no processo de redemocratização e também de formação política, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, seja na pastoral operária, pastoral da terra, pastoral da juventude. Como foi a participação, por exemplo, do Greenhalgh nesse processo? Como que era? E que ajuda que ele deu para o movimento de Correios? O Greenhalgh foi o nosso primeiro advogado dos anistiados. Veja, após a nossa vitória, como eu falava aqui antes, de março de 85, precisou 3 dias apenas para a gente ganhar 122% de aumento, uma subsede lá em cima do CO, na Praça Princesa Isabel. Dentro do Correio. Dentro do Correio, na área do Correio. Mas a promessa de o Correio mesmo dar um terreno lá na freguesia do Ó, para montar-se depois a nossa associação lá. O Correio ia bancar tudo isso, estava no acordo. E 122%. Bastou o Tancredo morrer, tudo isso mudou. Assumiu o ACM, o Toninho Malvadeza, que não honrou o acordo, feito aqui na Secretaria do Trabalho, onde estava o Franco Montoro, o Almir Pazianotto, o José Carlos Stein, e o não sei o que gato. Antônio Carlos Magalhães era o ministro das comunicações à época. Sim, isso, né? O ACM não honrou o acordo. Disse que não ia pagar aquele acordo feito pelo Bolhões, a nível de diretoria regional, São Paulo. E ele era nacional. Então ele falou, esse acordo está furado. Cancelou. Aí entrou a categoria, com isso fez a categoria entrar em nova greve em maio do mesmo ano, 85. Essa daí durou 17 dias. Foi uma greve tipo armadilha. Eles vão fazer greve, por cumprimento do acordo, e não vou passar. O Magalhães só adiantou daqueles 122%, ele prometeu apenas adiantar 30%. Ele falou que pagaria, depois da greve já em andamento. Ele falou, eu posso até pagar, mas em 3 vezes. Aí deu a primeira sinal, 30%. O pessoal começou a voltar, confiou, né? Vai ser em 3 parcelas. Aí o Bolhões foi até no Ibirapuera convocar os funcionários, que o dinheiro estava depositado, foi distribuir um por um os orelhites de cada um, mostrando os 30%. Aquilo lá quebrou um pouco a greve, porque a empresa começou a honrar o acordo. Então, mas a gente não queria isso aí em 3 parcelas. O Bolhões prometeu tudo de uma vez. Então, a nossa associação manteve os 122% à vista, no primeiro pagamento. E o Magalhães não queria pagar e não pagou. Resultado, todos da associação foram demitidos. Não só os diretores. Começou a caça às buchas a quem participou também da greve. A liderança. Os associados. Também. Não, ainda não tinha associado. Associado foi depois de uns 6 meses. Aí a gente vem na Força Sindical aqui, na Galvão Bueno, filiar todo mundo. Filiamos 956 no dia só, na Galvão Bueno. Essa lista
depois que a CETED foi invadida pela Polícia Federal, nós estávamos instalados na sede da Princesa Isabel, cedida pela própria empresa. Aí a Polícia Federal chegou e levou tudo que era arquivo nosso, inclusive os associados, já associados. A lista dos associados. Essa lista virou a certidão da BIM para nós, porque todos os processos de anistia, eu fui resgatar em 2012 essa lista, lá no quartel da BIM em Brasília, eu fui resgatar. Como estava o clima de democracia, aí o Exército entregou a lista a mim. E com essa cópia em mãos, eu coloquei em todos os processos de anistiado como uma certidão, uma honra ao mérito por aquele companheiro ter participado da greve. Entende? Então foi assim. Dizem que esse arquivo foi levado pela BIM no dia da invasão. Levaram tudo. E com esse arquivo em mãos, começaram a demitir os ativistas também, não só a diretoria. Lá, né? Todos. Inclusive, a lista está em casa comigo até hoje, na associação. São os processos muito parecidos, né? Porque aí você pega as greves posteriores, né, que vem da categoria, e a demissão das diretorias do sindicato, dos delegados sindicais, né? Ela é muito parecida com o que aconteceu em 85. Então, é algo que é um processo em que ele nunca deixou de existir na categoria. Nesses processos de perseguição aos lutadoras da categoria, ele sempre existiu, né? E é muito ruim, porque é uma categoria em que nunca fugiu da luta, né? Nós vemos que os trabalhadores dos Correios, eles sempre são uma classe dos mais precarizados, porque nós somos, para algumas coisas, somos considerados servidores públicos, para outras coisas não somos servidores públicos. Não somos. Quando é para manter um dever do trabalhador do Correio, nós somos servidor público. Mas quando é para receber um direito, nós não somos servidores públicos. Então, isso é uma situação muito ruim para nós, trabalhadores dos Correios, e é uma luta histórica. Você lembrou bem. Quando é para um documento que está em posses da empresa servir para anistiar um companheiro, a empresa alega que o arquivo já foi incinerado. Quando é para fazer o mal, para negar anistia aquele companheiro, o documento aparece de mal que o companheiro fez. Por exemplo, uma falta, um atestado médico, um treveiro com a chefia, tudo isso eles guardam para pejorar você. Mas quando é para facilitar uma anistia, o arquivo está lá, não foi incinerado. E eu quero dar um recado agora para você que ainda não foi anistiado, que já morreu. A viúva tem direito a requerer anistia pós-morte da Lei 10.559 e mais 4 leis da anistia nós temos. Nós temos, além dessa, mais 4 leis da anistia. Veja, entre em contato com o Ribamar, que ele vai fornecer o nosso telefone para poder você agilizar a anistia do seu marido. Ouviu, viúvas? Esse é o recado que eu deixo aqui. Maravilha, Paulo. Isso é uma informação muito importante, porque nós temos algumas companheiras, inclusive, que tiveram, né, às vezes o esposo trabalhou no Correio, ele veio a falecer, e elas vêm, às vezes, perguntar realmente se elas têm direito de requerer essa anistia. Então, isso é muito bom que a gente tenha essa informação. E, assim como eu tenho passado vários nomes para você, para te procurarem, eu vou continuar passando. Bom, nós estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo, é um bate-papo rápido, né? A gente fica com ansiedade, mas eu queria que a dona Eulália fizesse aí as suas considerações, né? Depois o Paulo, e a gente, né, agradece aí a presença de vocês neste programa. Então, eu agradeço muito da gente estar participando. Eu não sou muito afiada, né, em dar entrevista assim, eu sou mais afiada a falar separado, né? Mas entrevista assim foi a primeira vez, né? Agora, deixa eu só lembrar uma coisa aqui para os senhores. Que na época tinha um chefe de carteiros, que os carteiros, aquela época lá, não carregava essa bolsinha. Essa mochila do essa mochila agora é a mesma coisa que chantilly.
Na época era fardos. Entendeu? Como que é, companheiro? Posso auxiliar. Não, eu sei, aquele era de couro, É malote. É malote, aquele malote, eles tinham que carregar aquilo lá. Aí, se eles voltassem com correspondência, você sabe que o João Vieira, que era o chefe dos carteiros na época, que era ali na São João, entendeu? Na Avenida São João, São Paulo, capital, para quem vai ouvir que não é desse estado, né? Ele batia nos carteiros, de cinta. Quem me falou sobre essa... batia. Sobre isso foi o Edson. Batia nos carteiros. O Tom. E parece que esse João... João Vieira, né? É tanto João que... parece que ele foi homenageado, né, companheiro? Batia nos carteiros, coitado dos carteiros, entendeu? Porque os carteiros não aguentavam, não tinha como entregar aquilo lá num dia. O cara era doido. Se fosse ele não entregaria mais nem 100 metros daquilo lá. Mas os carteiros tinham que entregar. E o carteiro não tinha como. Era óbvio que voltava com correspondência. Aí ele batia nos carteiros de cinta. As minhas considerações é o seguinte. Eu falo aqui da unidade, para a gente tentar se unir, porque desde que a associação foi criada, houve divisão, criou-se outra associação, a PESP, do próprio Correios, o Bulhões incentivou, dentro da própria empresa instalada ali na São João, a PESP. E depois criou-se 2 sindicatos, depois criou-se 2 federações. Quando é que a gente vai se tocar e manter essa unidade? Agora mesmo tem outra associação, a CETESP, criada pelo Gênio. Não pode, isso aí tem que buscar a unidade, porque a empresa sabe disso, o governo sabe disso, que a categoria mais dividida é a nossa confederações, associação, outro sindicato. Não pode. A gente tem que preservar, buscar nossa unidade, porque senão o governo não respeita. Outras categorias anistiados já estão quase tudo resolvido. Por que o Correio não? Porque é muito dividido. O governo avança de um lado daqueles que se vendem para o governo em troca de trem de alegria. Está cheio de trem de alegria, de lideranças que se venderam para o governo. E o governo, com isso na mão, ele sacrifica os outros. E outra, o governo tem bronca, que o Correio era uma empresa que fazia greve todo ano. Nenhuma outra categoria faz isso. Então, o Correio é uma faca no pescoço do governo até hoje. Até na hora de anistiar, ele pensa 2 vezes. E dificulta o máximo. E independe do governo, né? Independe do governo, porque eu entrei no Correio, no governo Fernando Henrique, e quando entrei no governo, praticamente todo ano nós fizemos uma greve. Entrou o governo Lula, todo ano nós fazíamos uma greve. Entrou o governo Dilma, todo ano uma greve. Entrou o reaça do Bolsonaro, todo ano uma greve. Mesmo com a faca no nosso pescoço, retirando direitos, porque essa é uma categoria de luta histórica e precisamos de unidade. Nós podemos ter diferença na política, podemos não concordar com a direção que está na entidade, mas nós temos que ter unidade para manter as nossas entidades fortes, organizada e sempre defendendo nossos trabalhadores e trabalhadoras. Quero agradecer a vocês, muito obrigado, uma experiência muito rica, né, estar recebendo de vocês aqui essas informações, né, essa história da nossa categoria, né, e vamos estar juntos na luta sempre, em busca de dias melhores para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios.